Eles tinham que esperar. Esse era o comando de Moisés, que foi levantado por Deus. E naquele momento, o povo estava esperando. Moisés estava no monte. Moisés estava conversando com Deus. Moisés é aquela pessoa a qual Deus anuncia a sua vontade, as suas palavras. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos acesso a esta presença. Quando nós vamos falar com Deus, nós estamos indo falar com a pessoa mais poderosa deste mundo. E esta pessoa não pode ser enganada com presentes, com ofertas. Porque Deus, ele tanto vê as obras boas, os Noé, os tementes a Deus, como ele também vê aqueles que não temem a Deus. Nós iremos ler hoje Êxodo capítulo 32, como me deu ordem o Espírito Santo. A alma inquieta, a alma que ainda não aprendeu a esperar em Deus, a alma que foi ensinada de que tem que fazer alguma coisa sempre. Se a nuvem parar, nós temos falado nesses dias, pare também. A forma como vamos esperar, se vamos descansar, se vamos reclamar, se vamos murmurar, se vamos desacreditar do que Deus fala, é uma escolha nossa. Mas eu creio que alguém que ler a palavra de Deus, que alguém que a sua mente já acessou quem Deus é, para você entender quem é essa pessoa maravilhosa, poderosa, esse Deus que é Pai, essa pessoa não duvida daquilo que Deus falou e espera o cumprimento da sua palavra. Essa pessoa tem certeza que Deus vai, no caminho, atender às demandas que é necessidade básica de um ser humano. Porque Deus, ele tem cuidado do seu povo. Ele mostra isso através da vida de José. José foi alguém escolhido por Deus, como Moisés também foi, para um grande propósito. José, eu não fiz os cálculos, mas vamos dizer que José é o escolhido de Deus para ser o bilionário, o milionário, não sei, né? Não fiz esse cálculo. Mas a mensagem a respeito disso é o seguinte: ele foi o escolhido para atender necessidades básicas, físicas, em um tempo de escassez. Então, José foi posicionado naquele lugar porque José não seria egoísta. Ele não seria injusto. Ele compartilharia com equidade, com igualdade. Todos teriam acesso. Ele não seria aquela pessoa vingativa, que se aproveitaria de uma posição para explorar pessoas, para oprimir pessoas, para você entender. Então, todos serão bilionários, milionários, todos serão ricos. Não, não serão. Porque Deus, ele não coloca coisas grandes nas mãos de qualquer coração, de qualquer ser humano. Esse coração é trabalhado por Deus. Porque o que Deus queria naquele tempo era salvar o seu povo do que viria sobre o mundo, do que viria sobre a vida dos seres humanos. Então a família de José foi abençoada, a vida de José e o povo de Deus e outras nações também, para você entender. Mas aqui o comando era eles esperar. Mas olha a maneira como eles decidiram esperar. Você tem uma palavra de Deus. Deus, ele está cuidando de você. Deus, ele está protegendo você. Mas o Egito, a pressão psicológica, a sobrecarga mental, a sobrecarga trabalhista, da vida da qual um dia tivemos,
de trabalhar, e a gente ficar nesse lugar de descanso, nesse lugar de espera, desse lugar que parece que somos inativos. Mas você está esperando o comando de Deus. Eu disse há um tempo atrás, há uns dias atrás, a alguém, eu disse, eu vou pegar esse momento de espera e vou descansar. Vou passar tempo com Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Então você está sendo abençoado e abençoada com este momento, com este tempo. Para quê? Para passar tempo com Deus, para ouvir a voz de Deus, para se relacionar com Ele, para parar e lembrar, meu Deus, olha o que Deus fez lá no meu passado. Olha o que Deus fez para libertar não só a mim, mas o meu povo. Olha a mão poderosa de Deus. Olha a presença que está caminhando comigo. A exemplo disso, esses dias teve os amiguinhos das minhas filhas, minha filha. E aí eu perguntei o que queriam almoçar. Não gostavam de tudo. Meus filhos também assim. Então eu me lembrei de uma época de escassez. E essa época de escassez, meu Deus, tudo que eu queria era uma comida. Não importava o que fosse. E hoje eles podem escolher e eles têm. Mas muitos momentos eles vêm a mim chorar e pedir pelo que não tem e nem reconhece o que tem. Então esse momento de parar é um livramento também. É um momento de você refletir, é um momento de você pensar, porque eu tenho certeza que se você está com a presença de Deus, muita coisa mudou na sua vida. Das duas, uma. A vida daqueles que pereceram é porque tinham seu coração endurecido. Não eram flexíveis à voz de Deus. Eram flexíveis à sua voz, eram flexíveis à voz da carne, eram flexíveis à voz da idolatria. Eles reproduziam no meio do caminho aquilo que aprendeu no Egito, mas tinham que ter deixado no Egito. Porque como que você acha que eles tiveram essa ideia do bezerro de ouro? Quem eram praticantes de idolatria que eles conheciam? O Egito. E eles ali reproduziram no meio do caminho. Mas Deus também deu a eles a chance de posicionamento, de arrependimento, mas muitos escolheram continuarem como os dominadores dos próprios pensamentos, né? A palavra de Deus vem nos dizer, o povo viu que Moisés estava demorando muito, estou lendo na versão de hoje, para descer do monte. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram. Então aqui vai haver uma pressão física. Uma pressão física para que Arão faça alguma coisa. Algo que eu aprendi, por isso que é bom vocês lerem a Bíblia, é que quem cumpre promessa é Deus. É que nossas pressões físicas, nossas demandas de faltas devem ser levadas a Ele em oração. Era isso que Moisés praticava, era isso que Josué praticava, era isso que Josafá praticava nas batalhas, era isso que Jesus fazia, ele se afastava da multidão, se afastava dos seus discípulos e ia falar com o seu Pai. Então essa é uma prática cristã. Esse é uma prática de alguém que tira as vestes de profeta, tira a veste de doutor, tira as vestes de empresário, tira as vestes de grandão da sinagoga, tira as vestes, eu não sei, e se humilha como Mordecai. Vai à presença de Deus pedir socorro, pedir ajuda. Vai tratar do problema. Vai saber de Deus que direção eu irei tomar. Então essa alma que confia em Deus, ela espera em Deus. Espera com gratidão, espera com confiança, mesmo o cenário não ter mudado. Porque se você ler a palavra de Deus, você vai ver
que Deus deu palavras ao seu povo. O primeiro lugar que vai acessar as bênçãos de Deus, as sementes, por isso que proteja o seu coração, é a sua mente, é o seu coração. Tudo que Deus falou se tornará físico, se tornará palpável nas suas mãos. Mas temos reconhecido o que Deus está fazendo? Temos agradecido pelo pão de cada dia, por estarmos vivos e vivas? Porque Deus é um Deus que acrescenta. Mas o mais importante é a presença. A sua alma, pelo menos eu penso assim, acredito que isso me traz muita paz. E me faz não correr. E não ceder à pressão. Se a minha alma espera a vinda de Jesus, eu vou me desesperar porque eu não tenho carro? Eu não tenho carro, vou andar de ônibus. E se eu tenho esse desejo de ter um carro, eu posso levar em oração, se assim for a vontade de Deus. Agora eu vou levar uma vida para buscar essas coisas. Ah, eu tenho desejo de ter uma casa de praia, mas eu tenho uma vida que eu busque isso? Não, porque eu tenho feito escolhas. A escolha de Ruth com Noemi. Noemi diz para Ruth, Noemi tem essa consciência, eu não tenho um futuro para essa menina. Mas o meu futuro e o seu futuro, Deus tem guardado. Ruth se coloca em uma posição de humilhação. Ela vai colher espigas, ela vai cuidar da sua sogra. Ela nem imagina que no meio daquele cenário haveria mudanças, haveria futuro, haveria alegria, porque ambas estão vivendo momentos de choro. Mas ela está num ambiente fértil. Ela está num ambiente saudável. E essa presença que eu e você carregamos, sendo flexíveis, porque Ruth foi flexível. Ela foi aos pés de Boaz, pelo conselho da sua sogra. Então, se cedermos ao conselho do Espírito Santo de Deus, se atentarmos para a voz de Deus, não tem como o teu cenário não mudar, não tem como a tua vida não prosperar, não tem. Mas a teimosia faz a gente andar para trás e não para frente. A teimosia de não seguir o plano de Deus, de se entregar ao nosso próprio plano e se movermos externamente com decisões internas tomadas por meio da percepção, da leitura errada do cenário, da falta de reconhecimento daquilo que Deus já fez, por carregarmos ingratidão, isso não nos deixa acessar a estabilidade que Deus tem para a nossa vida. Eles viram milagres extraordinários. Eu digo a você, eu tenho certeza, se Deus está com você, a sua vida não é a mesma. Não é. Por isso, ouça a voz de Deus. Siga os comandos de Deus. Uma pessoa orgulhosa vai dizer, eu vou apresentar Jesus. Uma pessoa flexível e humilde vai fazer o que Maria e José fez. Diante do espírito de morte e de perseguição, vai se esconder. Porque esta foi a direção que Deus deu aos pais de Jesus. Sendo Deus quem é, poderoso, para tirar a vida daquele que queria matar a vida de um bebê. Então, quando você reclama, e reclamar é falar mal contra Deus. Porque existe a diferença de você falar da situação. Ó Deus, eu estou aqui no meio do caminho, eu tenho necessidade de água, eu tenho necessidades básicas. Levar as suas necessidades diante de Deus em oração, do que abrir a boca e dizer, ele me tirou do Egito, agora eu vou morrer aqui no deserto, agora eu vou passar fome, agora isso. Você não está falando contra quem falou a palavra de Deus. Contra o Moisés, que Deus colocou na tua vida para te guiar, mas Deus quer esse relacionamento individual.
mas muito não têm buscado, como nos mostra a palavra de Deus. Muitos querem seguir de longe, não querem ir para esse lugar de escuta e de prática da palavra. Então, por isso, estão mais suscetíveis a esse sentimento de ingratidão, a essa falta de reconhecimento dos prodígios e das maravilhas que Deus já fez na sua vida. Então, a palavra era para eles esperar, mas eles se moveram. Eles se moveram fisicamente. Bora fazer alguma coisa. Então, eles se reuniram em volta de Arão e lhe disseram, pressionaram Arão: não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós deuses que vão à nossa frente. Arão lhe disse: tire os brincos de ouro que as suas mulheres, suas filhas estão usando e tragam para mim. Então os israelitas tiraram das orelhas os brincos de ouro e os trouxeram a Arão. Ele pegou os brincos, derreteu-os, derramou o ouro dentro de um molde e fez um bezerro de ouro. Então disseram: povo de Israel, estes são os nossos deuses que nos tiraram do Egito. Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e anunciou ao povo: amanhã haverá uma festa em honra de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã cedo, eles trouxeram alguns animais para serem queimados como sacrifício e outros para serem comidos como oferta de paz. Depois o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Então o Senhor Deus disse a Moisés: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Eles já deixaram o caminho que eu mandei que seguissem. Fizeram um bezerro de ouro fundido e o adoraram, e lhe ofereceram sacrifícios. Estão dizendo que estes são os deuses deles, os deuses que os tiraram do Egito. Eu conheço este povo e sei que é muito teimoso. O povo era teimoso. Deus está dizendo quem é este povo, teimoso. Agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. Porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus. Ele disse: ó Senhor, por que ficaste assim tão irado com o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e força? Por que deixar que os egípcios venham a dizer que tiraste o teu povo do Egito para matá-lo nos montes e destruí-lo completamente? Não fiques assim irado. Muda de ideia e não faças cair sobre o teu povo essa desgraça. Lembra dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Lembra do juramento que fizeste-lhes a dar tantos descendentes quantas estrelas há no céu. Lembra também que prometestes que daria aos seus descendentes toda aquela terra para ser propriedade deles para sempre. Então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. Moisés desceu do monte carregando as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos nos 2 lados de cada pedra. O próprio Deus havia feito as placas e tinha gravado nela os mandamentos. Josué ouviu o povo gritando e disse a Moisés: estou ouvindo um barulho de guerra no acampamento. Moisés disse: não parece um barulho de vitória, nem um grito de derrota. O que estou ouvindo é gente cantando. Quando Moisés chegou perto do acampamento, viu o bezerro de ouro e o povo, que estava dançando, e ficou furioso. Ali, ao pé do monte, ele jogou no chão as placas de pedra que estava carregando e quebrou-as. Então pegou o bezerro de ouro que eles haviam feito, queimou no fogo e moeu até virar pó e espalhou o pó na água. Em seguida mandou que o povo de Israel
bebesse daquela água. E Moisés disse a Arão: o que é que esta gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe como este povo está sempre pronto para fazer o mal. Eles me disseram, e aí ele conta. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse: quem estiver do lado de Deus, o Senhor, que chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés, e ele disse: o Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá pelo acampamento, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus amigos e os seus vizinhos. Os levitas obedeceram à ordem de Moisés e mataram naquele dia mais ou menos 3.000 homens. Moisés disse aos levitas: hoje vocês mataram os seus filhos, seus irmãos, e assim se consagraram como sacerdotes para o serviço de Deus, o Senhor. E porque vocês fizeram isso, Deus lhe deu hoje uma bênção. Deus lhes deu hoje uma bênção. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado horrível. Porém, agora vou subir outra vez o monte para falar com o Senhor. Talvez eu consiga que ele perdoe o pecado de vocês. Moisés voltou para o lugar onde o Senhor estava e disse: este povo cometeu um pecado terrível. Eles fizeram um Deus de ouro e o adoraram. Por favor, perdoa o pecado deles. Porém, se não quiser perdoar, então tira o meu nome do teu livro, onde escreveste os nomes dos que são teus. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todos os que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo para o lugar que eu mandei. Lembre que o meu anjo guiará você. Porém, já está chegando o tempo em que vou castigar este povo pelo seu pecado. Por isso, o Senhor Deus castigou os israelitas com uma doença, pois eles haviam obrigado Arão a fazer o bezerro de ouro. A palavra de Deus vem nos dizer que eles tinham que esperar. E aí eles pressionaram o líder para fazer o quê? Um bezerro de ouro e adorar. E substituir esse bezerro como? O bezerro ali foi quem tirou eles do Egito. E se colocaram a comer, a beber e a se alegrar. Então veja, na mente deles, ao invés de, como Moisés, quando vê ali ele conversando com Deus, sendo grato, reconhecendo o que Deus fez e pedindo em favor do seu povo para que Deus não os matasse, o povo estava se entregando a um espírito de idolatria. O povo estava se entregando a um espírito de idolatria. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Nesse espírito não há mentira. É o espírito da verdade. Ele guia, ele consola, ele anuncia as palavras de Deus. Ele nos impede de ir a lugares que não é para a gente ir. Nos direciona para uma direção, assim como fez na vida dos apóstolos. O Espírito Santo de Deus não há impureza. Não há imoralidade ou idolatria. É o Espírito Santo de Deus e ele adora ao único Deus. Mas o povo, ao invés de esperar, estavam se entregando a um espírito de idolatria, criando algo com as suas mãos, pegando o que tem e criando algo com as suas mãos. Então, o tempo aqui era de espera. E veja, aqui, neste momento, uma quantidade de pessoas que saíram do Egito, que tinham uma promessa de alcançar, de Deus entregar Canaã nas suas mãos, uma terra que mana leite e mel, essas pessoas não acessaram.
os idólatras. Aqueles que, mesmo tendo a oportunidade de arrependimento, de se posicionarem ao lado de Deus, ainda assim decidiram não se posicionar. Então, Deus que cumpriu a promessa, ele não queria dar Canaã a esse povo que escolheram ficar posicionado com o espírito de idolatria. Eles não acessaram, porque eles fizeram uma escolha de não ficar ao lado de Deus. Porque foi como Moisés falou, que ele se posicionasse, quem ia ficar do lado do Senhor, quem ia permanecer no caminho, quem ia permanecer ouvindo a voz de Deus, fazendo o que Deus está mandando fazer. E você vê que existiu aqui, nessa etapa deste caminho, pessoas que preferiram se posicionar contrário. E porque se posicionaram contrário, e porque fizeram uma escolha diferente daquela que Deus queria para as suas vidas, pereceram, não acessaram o que Deus tinha para elas. Então a culpa é de Deus? Não. O ser humano tem livre-arbítrio, você tem livre-arbítrio para escolher, esperar ou fazer as coisas da sua maneira, diz o Senhor. Esperar é abrir mão do controle. Esperar é saber que mesmo quem olhar e diz, desocupados, você está fazendo a vontade de Deus. Você está esperando em Deus. Mesmo a pressão dizendo, vai para o Egito, todo mundo está indo para o Egito. A direção que Deus te deu, Isaac, é outra. Então você permanece debaixo da palavra de Deus. Mesmo que todos dizem, Ruth, pelo amor de Deus, tu vai ficar com essa mulher, não tem filho, tu não vai ter futuro. Veja, mas ela tomou a decisão certa. E ela foi protegida no campo de Boaz. Trazendo para nossa linguagem, na empresa de Boaz. Ela foi protegida, Boaz colocou ali um limite, ninguém podia tocar nela, ela ficou ali trabalhando, ela foi resgatada, ela teve um futuro, porque ela fez uma escolha certa. Imagina abandonar aquela mulher, não tinha filho, não tinha marido, mas ela escolheu ir com Noemi. Ela fez a escolha certa. E Deus me traz aqui para dizer para você, você se posicionou da maneira certa. Você está caminhando debaixo de uma palavra. Você não está confiando em si mesmo ou em si mesma. Você está esperando as direções de Deus. Você está debaixo da escuta da voz de Deus. Você não está debaixo da escuta da multidão que te pressiona. Não está debaixo da escuta de um líder que faz o que a multidão quer, mas está debaixo da escuta da voz de Deus. Aqui existia Moisés. Moisés escutava a Deus. Moisés intercedia pelo povo. Moisés pedia misericórdia pelo povo. Aqui tem um Arão que segue a multidão, que faz o que a multidão quer e coloca o povo sobre um jugo que Deus não quer. Eles foram aferidos com doenças por causa da idolatria. Que o quê? Então vamos lá. Arão é procurado. Ele cede à pressão daquilo que as pessoas querem. Então ele ali o que ele faz dá naquele bezerro de ouro. É a mesma coisa do rei. O rei escuta Amã e assina um decreto que era para a morte do povo de Deus. Uma escuta errada, um conselho errado, uma pressão física errada, agindo na impulsividade, agindo sem pensar, agindo sem ter a prudência. Se eu assinar isso, se eu fizer isso, eu vou prejudicar pessoas, a quem eu vou favorecer, a quem eu estou agradando. Eu estou agradando a Deus ou eu estou agradando a multidão? Eu estou agradando a Deus ou eu estou agradando a pressão? A exemplo disso temos Acabe.
Acabe que era altamente influenciado por um espírito violento, por um espírito de morte, a Jezabel, que era um espírito idólatra, que levou a idolatria para o meio do seu povo. Então Acabe, quando encontra com Elias, ele diz para Elias que Elias é o perturbador. Então entenda, o espírito de perseguição, de morte e acusador, ele vai querer incutar na sua mente que você é o problema, que tudo que está acontecendo é por causa de você. Mas, na verdade, tudo estava acontecendo por causa de Acabe, porque ele não pensou, porque ele foi omisso. Então, o reino todo estava sendo prejudicado porque ele era o acesso ao espírito de Jezabel, ao espírito de idolatria, as manifestações do reino que não era o reino de Deus, no meio do seu povo. Então veja, um líder, Acabe, e uma mulher idólatra, controlável, influenciável, influenciando uma liderança. E essa liderança estava prejudicando o povo de Deus. Então aí você vê Arão, que cede a uma pressão, não pensa, age ali na pressão e coloca a vida do povo de Deus sobre aquele jugo. Eles tiveram oportunidade, mas muitos escolheram a idolatria, muitos escolheram ficar contra, abandonaram o caminho do lado do Senhor. Então sim, se houver abandono do caminho do Senhor, abandono dessa presença, a consequência é perecer, a consequência é perder, porque a prosperidade não está... E não é zombando no dinheiro que você tem na conta e nem no diploma. É a presença de Deus. Porque ainda que essas coisas venham a ser perdidas, se você tem a presença, algo bom vai acontecer. Com aquilo que se perdeu, com aquilo que morreu, eu não sei. Mas o que eu sei é que não tem como duvidar da presença de Deus, de que algo maravilhoso está para acontecer, de que Deus, sim, Ele já fez mudanças e Ele vai continuar fazendo. Ele começou a obra, Ele vai completar a obra. Não há como duvidar desta presença. Não há como duvidar da paternidade de Deus. Não há como duvidar do bem de Deus para a nossa vida. Ele quer o bem do seu povo. Ele prometeu Canaã, mas esses escolheram ficar com o espírito contrário, contrário à sua palavra, contrário ao caminho que Deus estava os dirigindo. Veja, a alma deles se inquietou, fizeram ali o bezerro. Mas você vê que Moisés fala, se posicione aqui ao lado do Senhor. Mas muitos não quiseram. Então a morte os perseguiu. A morte os perseguiu e os matou. Moisés clama pelo povo, para que aquela desgraça não acontecesse. Moisés é um intercessor. Moisés é aquele que anuncia, e hoje nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos o selo de Deus, e essa presença nos diz o que Deus ele quer que eu e você faça. Veja, eu profetizo sobre você essa maturidade que iremos alcançar cada dia mais. Vamos falar se Deus mandar falar. Vamos fazer se Deus mandar fazer. Vamos agir se Deus mandar agir. Porque de verdade, se entendemos que somos criados para a glória de Deus, as nossas ações, comportamentos, escolhas e vida não é para nós mesmos, mas para aquele que nos criou. Então a minha alma espera. A minha alma espera. E os resultados que Deus quer trazer, Ele vai trazer. E eu não estou falando de algo que eu não faço. Nos últimos dias eu fui pressionada e eu disse, eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Deus já me libertou dessas amarras da vergonha, do medo, não é? Porque essas libertações de amarras é mental. Se você não quiser passar vergonha, se você não quiser tantas coisas, você vai tentar ter o controle para que essas coisas não aconteçam. Então, quando eu digo que Deus tirou essas amarras, é que eu não estou tentando ter o controle.
por exemplo, o controle de eu ter uma boa imagem social. Eu vou fazer aquilo que Deus manda fazer. Não que eu vou negligenciar a minha reputação, mas entenda, você tem um inimigo e ele é o diabo. O diabo se utiliza de maus pensamentos. Então, pessoas que têm inveja e que têm maus pensamentos, mal percepção da leitura do cenário, como os judeus, ali no milagre de Lázaro, a preocupação é, se nós deixarmos desse jeito, vai tomar o nosso lugar. Então, eles queriam manter posição, eles queriam ter controle, eles queriam manter o que eles tinham, eles não queriam perder. E Jesus não estava aqui para tirar as coisas dele, mas isso era o que eles pensavam. Eu não tenho como controlar os pensamentos de quem deveria controlar os próprios pensamentos. Mas que movido pela inveja, que movido pela inveja, tem maus pensamentos, más percepções, irreais e inverdadeiras. E aí agem com planos mais, aonde a palavra de Deus diz que eles estavam realizando a vontade do diabo. Então eu não tenho como controlar. Nós é que podemos controlar os nossos pensamentos. E uma coisa que eu posso te dizer, se você não viu nada que nós falamos aqui, não duvide de Deus. E cuidado naquilo que você fala. Você não está duvidando do profeta, do seu pastor, da pessoa que anuncia. Você está duvidando da voz de Deus. Deus quer entregar Canaã, mas escolher se posicionar é liberdade do ser humano. Escolher continuar debaixo da presença de Deus. Escolher continuar com Cristo é uma escolha do ser humano. Deus, ele tem sim para te dar. Valorize a presença. A presença é muito melhor do que a Canaã. Lembra, vai chegar uma época em nossa vida, não vai haver choro, dor, luto. Essas coisas existem aqui. E a palavra nos ensina, vamos levar em oração, com ações de graças e súplicas, com um coração agradecido pelo que Deus já fez e pedindo a intervenção para o problema atual. Há uma responsabilidade também sua e minha, em buscar a Deus em oração, para que Deus tire a limitação emocional, a limitação psicológica, a limitação na saúde e você possa ter uma vida, você possa trabalhar, você possa se posicionar no propósito que a tua vida carrega. Entende? Essa palavra bem direitinho para sua mente acessar em nome de Jesus. Moisés ele era claro. Ele era intercessor, ele era misericordioso, ele se tornou manso, alguém que carrega a presença de Deus. Então, ele tinha um relacionamento com Deus. Então, ele descansava em Deus. E você vê aqui que a pressão fez Arão fazer algo que incitou a ira de Deus. Arão fez algo que incitou a ira de Deus, mas ainda assim o povo teve a oportunidade. Está bem clara a mensagem que Deus quer que eu leve ao seu coração. Aquele que tem a intenção de roubar toda a palavra de dentro do seu coração é o diabo. Ele quer que você pereça no meio do caminho. Ele quer que você não acredite. Por isso que eu estou aqui, em nome de Jesus, zelosa. Porque ele é que é o meu inimigo. Então, quando você acessa a palavra, quando você dá o grito de vitória, quando o teu cenário muda e você testemunha, eu me alegro. Porque no nome de Jesus você venceu, no nome de Jesus você perseverou, no nome de Jesus você esperou e eu me alegro. Essa é a alegria do meu coração. Essa é a vingança que eu disse a Deus que eu queria contra tudo que o diabo fez. Que se eu tenho vida, você vai viver também. E não há vida sem Jesus. Não há vida sem Jesus. Por mais que a pressão física seja grande, não há vida sem Jesus. Não há vida. Desistir de caminhar com Ele é loucura, é precipitação, é suicídio. Ficar com Ele. E olha, para mesmo. Para na tua cama, para no teu sofá. Vou te ensinar, vou te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar.
Não porque sou melhor do que você, não porque vivo essas experiências. Eu te agradeço. Meu Deus, quando eu boto meus filhos ali na cama, eu que não tinha nenhum quarto. Quando eu abro a geladeira, por exemplo, uma coisa assim pra você entender. Eu não tenho hoje, que eu poderia comer, que eu gosto bastante, o peixe salmão. Ai, gente, eu amo. Mas eu tenho outro peixe na minha casa, que eu disse testemunho que eu ganho bastante peixe. Então eu como esse peixe com gratidão a Deus. E se Deus quiser mandar salmão, se Deus quiser mandar casa de praia, se Deus quiser mandar alguma coisa, Ele vai mandar. Mas o que eu tenho é precioso, é a presença. Obrigada por esse Espírito poderoso que você pode não estar vendo agora, mas vai ver. Deus vai te dar visão, Deus vai abrir tua visão e tu vai ver fisicamente, não em forma humana, mas que Ele está presente com você, porque todo adoecimento, toda falta de percepção, todos os dominadores, potestades, principados que está se utilizando desses maus pensamentos e dessas reclamações, eu repreendo agora em nome de Jesus. O que vai haver no teu coração vai ser choro e lamento por ter falado palavras da qual você não enxergava Deus, mas que vai enxergar. Quantas coisas Deus já fez por nós. Só em estarmos vivos, só em termos a vida eterna. Ah, Lili, isso é muito bonito. Isso, meu Deus, isso é real. Eu vejo nós todos de branco lá, ó, esperando a porta se abrir e Ele chegar. É isso que esperamos. Então, se sua alma de verdade espera isso, aquilo que quer sentar vai se alegrar. Porque eu gosto de dar os dois termos. Para não dizer que eu sou hipócrita, que eu não gosto de presente. Eu amo presente, amo roupa, amo tanta coisa. Mas de verdade, o que minha alma espera é Jesus. É por isso que se Ele não trouxer o que eu desejo, ou o que eu gostaria, o que eu levo em oração, eu ainda permaneço grata. Porque a presença dEle, eu quero focar na presença. A presença que está com você, a presença que libertou você, a presença que sua mente chegou ao conhecimento de que Deus existe, de que você não é uma obra do acaso, de que Deus te formou no ventre da sua mãe, e você dominados por esses pensamentos, e não por pensamentos de morte, e não por pensamentos de mal, você não vai reclamar, você não vai ser ingrato, você vai esperar, você vai descansar, até que Moisés desça do monte, até que aquele que está à direita de Deus anuncie através do seu Espírito os próximos passos, os próximos comandos, porque eu sou grata por o que Ele fez na minha vida. Quando eu olho para trás, quando eu olho para a vida do meu esposo, quando eu olho para os meus filhos, quando eu vejo essa... Gente, eu já trabalhei muito, eu trabalhava, largava, pegava 8 horas da manhã, às vezes ficava até 4 horas da manhã em empresas. Eu já trabalhei de não tirar hora de almoço, de segunda a domingo, a horário ser de 6, eu saí de 8, 9, 10. E eu orei a Deus, eu pedi tempo para com os meus filhos, eu vi essa necessidade. E eu trabalho aqui, eu estou trabalhando para Deus, é Ele que me recompensa, é Ele que traz. Mas se vocês sabem qual é a minha oração hoje, eu digo, Pai, se o Senhor tiver algum plano e eu puder fazer um pedido, que esse plano não, se o Senhor puder, não me tire desse momento, que eu sou grata em poder levar eles na escola, em poder... Meu filho adoeceu essa semana, eu fiquei com ele em casa. Então, eu já não tive essas oportunidades, e hoje eu tenho, eu sou grata em poder colocar eles no colo, em poder ser uma mãe melhor, porque assim Deus tem trabalhado na minha vida, em poder dar em estar presente. Deus tem ajudado meu esposo financeiramente por essa escolha debaixo da validação de Deus, do favor de Deus, que eu quero deixar bem claro, para amanhã você não chegar lá e pedir demissão. Lembra, tudo começa em oração, tudo começa você dizendo para Deus por que você quer. E Deus pode te dar uma empresa de doces, começar com uma empresa pequena, uma empresa de, não sei. E aí você tem mais tempo para os seus filhos, te colocar em outra empresa, abrir outra porta. E você trabalhar de segunda a sexta, ter o sábado e domingo para seus filhos, para o Senhor, para sua casa. E aí Ele querer também algo. Enfim, o primeiro lugar é buscar Deus. E o que Deus quer que você faça, tenha certeza. Se você estiver ali lavando um prato, lavando louça, limpando o banheiro, e Deus quiser outra coisa, Ele vai te encontrar contigo aonde você estiver, na pia, no banheiro, aonde você estiver, Ele vai se encontrar e Ele vai dizer, ó, eu tenho uma obra.
Vai lá no Egito, diz para Faraó, eu vou libertar o meu povo. Porque Moisés é resposta de oração. Moisés está indo para o povo dizer assim, ó, Deus ouviu o clamor de vocês. E ele vai ajudar vocês. Ele vai tirar vocês desta situação. Deus já está agindo. Há sinais físicos. Que Deus abra a tua visão. Que Deus abra a tua visão. E que o diabo não roube a semente da palavra de Deus por causa da aflição. Por causa dos problemas. Porque a palavra de Deus é firme. Eu não te chamei para confiar em Lília, mas para confiar em Deus, na palavra de Deus, mesmo chorando, semeando, chorando. Ruth, acredita, aquele que vê a boa obra é quem vai te recompensar e mandar chuvas para a tua escolha. Ruth colheu mais do que ela semeou. Ruth colheu futuro, Ruth colheu favor, Ruth colheu misericórdia, Ruth colheu bondade e ela semeou isso. Ela semeou bondade. Ela semeou sacrifício. Ela semeou voluntariado. Ela resgatou sua sogra. E Deus colocou alguém para resgatar a ela. Então tenha certeza, com Deus, com essa presença, não tem como não ter resultados. Eles não tiveram resultados que pereceram, porque eles escolheram se posicionar contrário à palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.